Graça e paz, gente de Deus. Estou aqui com um trecho das Escrituras registrado em Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Muito interessante esse texto, porque se nós observarmos, quando da primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreve as cartas a Filemon, aos Colossenses, e ele fala sobre Demas como um cooperador, como alguém que ajudava no ministério, como alguém que era um sunergoi. O termo sunergoi quer dizer aquele que junta energia para um objetivo comum, né? De onde vem a nossa palavra sinergia, por exemplo, né? Juntar energias para uma finalidade, que é traduzido muitas vezes como companheiro, né? Ou cooperador. E nesse texto, a segunda situação de prisão de Paulo em Roma, que é na prisão mamertina, ele diz que Demas, amando o presente século, né? Ou, segundo essa versão aqui, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Enfim, o que nós temos é que Paulo está sozinho. Mas, por outro lado, ele cita João Marcos, né? O texto diz para nós: só Lucas está comigo, traga Marcos. Ele está falando para Timóteo levar Marcos para o seu encontro, pois ele me é útil para o ministério. Possivelmente Paulo recomendaria que ele fizesse algumas ações evangelísticas, nós não sabemos. Mas se nós resgatarmos a história de João Marcos, que é este Marcos aqui, quando da primeira viagem missionária, registrado em Atos capítulo 13, João Marcos, que é primo de Barnabé, está presente junto com Barnabé, Saulo, nessa viagem. Quando eles entram na Ásia Menor, na Panfilha, João Marcos desiste da empreitada. E mais tarde, quando Barnabé quer novamente chamar Marcos para, juntamente com Paulo, revisitar as igrejas que foram fundadas e estabelecidas, Paulo rejeita. Paulo diz que não, porque a experiência passada com João Marcos foi bastante desgastante e eles acabam se separando, e Barnabé vai cuidar do coração de João Marcos e Paulo segue viagem com Silas, depois arregimenta Timóteo, e nós temos então a segunda viagem missionária, depois a terceira, enfim. Só para mostrar o seguinte, que embora João Marcos a princípio tenha sido desqualificado pelo apóstolo Paulo, com o tempo ele amadureceu e se tornou alguém útil para o ministério. Como Paulo está dizendo aqui, traga-me João Marcos porque ele é útil. Enquanto que Demas, que nunca houve nenhuma outra situação de desgaste, que saibamos, né, entre ele e Paulo, sempre presente, uma pessoa que era tida como companheira, alguém que unia forças para a finalidade de proclamar o reino, de repente, amando o presente século ou amando este mundo, conforme diz Paulo, abandonou Paulo. É muito emblemática essa situação e essa comparação, porque a Bíblia sempre nos mostra que não importa muito como a gente começa, se é muito engajado, se é muito envolvido, se é muito determinado ou se ainda está tateando para ver como a coisa está se processando. O que de fato importa é como terminaremos a carreira. Nada ficamos sabendo mais de Demas. Possivelmente ele não tenha voltado para a igreja. Mas, por outro lado, de João Marcos, sabemos que ele escreveu seu evangelho a partir do seu contato mais direto com o apóstolo Pedro e foi autor de um texto importantíssimo a respeito de Jesus que leva o seu nome, Evangelho de Marcos. A nossa observação sobre essa situação é justamente essa. Pense nisso. Não importa muito como a gente começa. O que importa é que nós nos mantenhamos na fé até o fim. Porque disso não depende apenas a nossa salvação, mas a bênção sobre outras tantas pessoas. Demas passou pela vida sem tocar mais ninguém, ao menos que saibamos, depois que ele amou este mundo. Enquanto que João Marcos foi uma testemunha
registrou a história que Pedro lhe contou e nos disponibilizou um evangelho riquíssimo. Pense nisso. Como que estamos caminhando? Será que temos flertado com este mundo e o nosso coração segue dividido? Se essa é a situação, cuidado. Amar o mundo como a Bíblia proíbe é muito arriscado. Por outro lado, se nós permanecermos, podemos realmente ser pessoas que darão muito fruto. Deus te abençoe, graça e paz.